Atos capítulo 2, versículos 37 ao 47. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça ou na simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em podendo, mantenham suas Bíblias abertas neste texto. Este texto faz referência à igreja do Novo Testamento, ainda no seu início, ainda no seu começo. É a igreja embrionária, mas ela nasce com força, ela nasce com pujança, ela nasce com autoridade, ela nasce com poder, porque ela tem as suas bases no Calvário e no Pentecoste. É uma igreja que confia na graça e que ora para receber poder. No púlpito ou em qualquer outro lugar, instrução não é substituta da unção. Aquela época como a de hoje, a igreja não é formada apenas por homens, por pessoas da alta sociedade, de alto nível intelectual. Na sua grande maioria, a igreja é constituída de pessoas simples. A Bíblia diz que não foram muitos os nobres que foram chamados. Deus escolheu as coisas simples, as coisas vis e desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. E a beleza do Evangelho está em a igreja ser, na sua grande maioria, constituída de ex alguma coisa.
grande parte dos que me ouvem tiveram a prerrogativa, o privilégio de nascerem no berço evangélico, de terem pais cristãos, mas uma outra parte significativa veio do submundo das trevas, veio dos vícios, veio das práticas as mais degeneradas, veio do último degrau social, veio das práticas pecaminosas, e isto revela o poder de Deus de regenerar o homem, de recuperar o ser humano. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que a gente vê aqui é o poder da graça. A graça de Deus transforma leões em cordeiros, transforma monstros em homens e homens em anjos. A graça de Deus tem um poder de mudar a mentalidade, de mudar o coração, de mudar a identidade, de mudar o caráter, de mudar a personalidade, de mudar o temperamento. E para fazer parte da igreja é imprescindível que haja mudança. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de vida, mudança de caráter. Esta igreja, diz o texto, as primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? A palavra está sendo pregada, e onde a palavra de Deus é pregada, a mente é confrontada, o caráter confrontado. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz vida, ela produz mudanças, ela produz transformação. Nós estamos aqui em razão do poder da palavra. Quando estávamos chafurdados no pecado, quando estávamos acorrentados, amarrados, aprisionados, foi esta palavra libertadora que chegou até os nossos corações. E como aqueles primeiros conversos, ou primeiros novos convertidos, eles tiveram seus corações compungidos, ou seja, o temor de Deus adentrou ao coração, e eles então começaram a perceber a sua pecaminosidade, eles começaram a perceber as suas sujidades, eles começaram a perceber-se condenados. Eles tiveram seus corações compungidos, desesperados, ou seja, e percebendo de Deus, a iminência adentrou da condenação, e eles então começaram a perceber então a sua pecaminosidade. A Pedro e aos demais eles começaram a perceber as suas sujidades. Irmãos, eles começaram diante desses convite ao viçareiro, eles tiveram seus corações compungidos, de mudar de rumo, ou seja, de mudar de direção, de mudar de vida. Então a resposta vem, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos. O pior pecado é a perda da consciência de pecado. E não há época, tempo, período, momento, independentemente de tempo de ministério ou tempo de conversão, que nós não tenhamos que nos arrepender de alguma coisa. A igreja que parou de se arrepender, parou de crescer.
O cristão que parou de se arrepender, parou de crescer. Existem muitos pecados que já fazem anos e anos dos quais nos livramos e já não temos mais problemas com eles, porque tivemos o nosso encontro com o Senhor e Salvador Jesus. Mas mesmo depois de professarmos a fé, o fato da gente estarmos neste corpo tendencioso, nesta matéria tendenciosa, até que este corpo mortal se revista da imortalidade, até que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, nós teremos que lutar contra o engano, contra a mentira, contra o pecado e contra tudo aquilo que conspira contra o nosso crescimento diante de Deus e diante dos homens. Os homens mais santos foram os que tiveram mais consciência de pecado. Quando da pesca maravilhosa, e que Pedro fica estupefato com um milagre, com aquele grande acontecimento, depois de ter passado toda a noite, nada ter apanhado, e de ter ficado muito frustrado com toda a sua experiência de pescador, pois era um empresário do mundo da pesca, tinha um negócio pesqueiro, mas naquela noite ele suou, se cansou, se fadigou e teve que voltar para a praia para ancorar o seu barco e lavar as suas ferramentas de trabalho, que eram as redes. Jesus chega e contraria tudo aquilo que Pedro sabia, toda a sua capacidade acumulada ao longo da sua experiência como pescador, e diz: faz o mar alto, volte ao mar. Ele poderia ter dito: o Senhor entende de curas, milagres, ressurreição de mortos, o Senhor limpa os leprosos, mas de pesca quem entende sou eu. Mas ele vigia, nada diz, apenas obedece, desancora o barco, põe o barco na praia, rema até nas partes mais fundas e ouve Jesus dar a direção. É aqui. Talvez ele tivesse pensado: onde neste lugar eu não tenha ainda lançado a rede, mas ele está mandando lançar aqui. Então ele diz para Jesus: porque tu mandas, eu lançarei a rede. Ele lança a rede, e quando ele puxa a rede, ele não é capaz de fazê-lo, porque a rede estava abarrotada de uma quantidade exorbitante de peixes. Ele tem que acenar para os seus companheiros que estão no outro barco. Eles chegam, auxiliam Pedro, fazem um esforço descomunal, e eram tantos os peixes que ambos os barcos quase foram a pique. E depois que Jesus reencontra-se com Pedro, ele diz: afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz que eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu sou o principal pecador. Martim Lutero, grande reformador, ele diz: o meu nome é pecador, o meu sobrenome é pecador, eu não tenho outro nome senão de pecador. Quanto mais os homens se aproximam da luz, mais eles desenvolvem capacidade de perceberem as suas más inclinações, porque diante da luz tudo se manifesta. E mesmo depois de cristãos, se a gente continuar se aproximando de Cristo e de sua palavra, nós vamos perceber o nosso egoísmo, a nossa soberbia, a nossa megalomania, a nossa prepotência, a nossa arrogância. E quanto mais a gente perceber as nossas sujidades que estão entranhadas na nossa natureza, mais possibilidade a gente terá de melhorar,
de tornarmos-nos bons seres humanos, pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, pastores melhores, obreiros melhores, cidadãos melhores, filhos melhores, pais melhores e pessoas melhores. Santo Agostinho, bispo de Hipona, teólogo argelino, africano, nascido na Argélia, ele diz que os justos carregam a natureza carnal, os injustos são carregados por ela. Ou seja, todos nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado. Está na nossa corrente sanguínea. No Salmo 51, Davi diz: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. De modo que a gente já nasce com essa natureza carnal, mas por meio da fé no sacrifício, na morte vicária e substitutiva de Jesus na cruz do Calvário, a gente tem os nossos pecados perdoados, e nós somos regenerados, purificados, santificados. Mas enquanto a gente viver, a gente terá que confrontar essa natureza má. A gente continuará carregando a natureza carnal, diferentemente dos ímpios que são carregados pela natureza carnal. O que significa que a gente sabe colocar um freio através da palavra e da vida de oração, da vida de renúncia, tal qual Paulo escreveu quando ele estava falando aos coríntios: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me envergonhar, porque me é obrigado. Pregar o evangelho não é uma opção, não é questão de vontade. Eu fui eleito para isto, escolhido por Deus para isto. Eu esmurro meu corpo, o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. E a gente vai ter que matar um leão por dia, porque essa natureza carnal, ela é feroz, selvagem, ela é agressiva, e a gente tem que estar sempre subordinado à palavra, para que a gente possa manter essa natureza calada, essa natureza sem poder de reação. E aqui, quando a palavra é pregada, o povo fica compungido, estremecido, sensibilizado. Eles percebem os danos causados por essa natureza carnal, e eles são dominados por essa natureza, mas que eles querem dominar essa natureza e não serem dominados por ela. Então eles dizem: que faremos, pois, varões irmãos? Arrependei-vos. Arrependimento significa mudar de rumo, fazer o trajeto contrário. Se você está na contramão de Deus e de sua palavra, arrependimento nada mais é do que se voltar à palavra, é mudar de rumo, de direção. E é isso que Pedro propõe, o arrependimento, mudar de rumo, mudar de direção. E eu quero aqui chamar a atenção de vocês para um tema, ainda que um pouco tardio. Nascido no Rio Grande do Sul, na cidade de Alegrete, Mário Quintana, um grande poeta e jornalista brasileiro, falecido há 10 anos, ele cunhou muitas frases e pensamentos que são pedagógicos. E uma das frases de Mário Quintana que me chamam a atenção e que é objeto de minha reflexão é exatamente: quem cuida bem do seu jardim
não precisa correr atrás das borboletas. Eu vou repetir. Quem cuida bem do seu jardim não precisa correr atrás das borboletas. Quem compreendeu essa frase se habilita a citá-la comigo. Vamos tentar? Quem cuida bem do seu jardim não precisa correr atrás das borboletas. Jardim, eu quero usá-lo como uma figura de linguagem. Representa a nossa vida, representa a nossa família, mais adequadamente, dentro do contexto, representa a igreja. Tudo que a gente quer, enquanto pastores e líderes, é que os bancos, as poltronas, dentro da nave, do templo, sejam ocupados por pessoas. É muito ruim, até mesmo constrangedor, a gente perceber que, por mais que o espaço físico ofereça uma quantidade expressiva de cadeiras e de poltronas, bancos, como sejam, e não há pessoas suficientemente para ocupar o espaço, não há um contingente. Quando a igreja está nascendo, tudo bem, mas quando a igreja, ela já tem uma história, ela já tem um tempo de atuação, isto é muito doloroso para o líder, para o pastor. Estamos vivendo numa época muito difícil, em que as pessoas, elas não têm mais tanta predileção pela palavra. Há igrejas que atraem grande quantidade de pessoas, não mais pelos modus operandi da Bíblia, não mais através da oração, através da pregação da palavra, mas através do entretenimento, de modismos, de movimentos. E muitos desses movimentos, eles são contrários às Escrituras, eles estão na contramão da palavra de Deus. E muitos líderes não comprometidos com a palavra, em vez deles atuarem como pregadores, como alguém que tenha compromisso com a palavra, compromisso com Deus e compromisso com o povo de Deus, eles, em vez de pregarem uma mensagem, eles fazem massagem. Eles massageiam o ego. Eles procuram agradar o povo em detrimento do Deus do povo. Quando a gente muda a palavra de Deus, a gente muda o Deus da palavra. E se o povo é segurado por causa de modismo, ou por causa de massagem no ego, ou de mensagens alvissareiras, certamente esta igreja, por maior que ela seja, por maior que seja a quantidade de membros, a gente tem que perceber que há corpos que incham, há corpos que engordam, e ainda outros que aumentam, que crescem. Todos aumentam de tamanho, mas só o que cresce é saudável. Então, onde tem crescimento, mas não tem a palavra, onde tem crescimento quantitativo, mas não tem vida de oração, onde se tem crescimento, mas não tem temor a Deus, não é crescimento, ou é inchaço, ou é obesidade. Porque o crescimento verdadeiro, ele é acompanhado do crescimento quantitativo e qualitativo. Ou seja, tem quantidade acompanhada de qualidade.
Então há corpos que incham, há corpos que engordam, ainda outros que crescem, todos aumentam de tamanho, mas só o que cresce por meio da verdade, por meio da oração, por meio da vida santa, por meio da pregação da palavra, é que verdadeiramente cresce. A igreja primitiva era um grande jardim. Seus apóstolos eram jardineiros. Mário Quintana diz que quem cuida bem do seu jardim não precisa correr atrás das borboletas, porque um jardim bem regado, um jardim bem cuidado, as borboletas, elas visitam esse jardim, elas vêm ao encontro desse jardim, elas quererão fazer parte desse jardim. Quem cuida bem do seu jardim não precisa correr atrás das borboletas, não precisa ficar arrumando pulsar e ficar esbaforidamente correndo atrás das borboletas, usando de subterfúgios, eventos, entretenimentos para atrair as borboletas, para atrair as almas. A igreja primitiva, no primeiro sermão de Pedro, depois da experiência do Pentecostes, ele prega e uma multidão se arrepende dos seus pecados. E a Bíblia diz que naquele dia, quase 3.000 almas, quase 3.000 borboletas vieram fazer parte daquele jardim chamado igreja do primeiro século. Algumas questões que têm que ser observadas para que a gente possa promover o crescimento quantitativo e qualitativo da igreja. E uma vez tendo crescido, manter a estabilidade, manter esse crescimento, promover a manutenção desse crescimento. E a igreja primitiva, longe de ser uma igreja perfeita, mas ela é um modelo de igreja. Ela é uma igreja modelo. Hoje, para fundar uma igreja, se faz um mapeamento, uma consulta naquele bairro, naquela cidade. É tipo consulta de mercado. Que tipo de igreja você quer que seja fundada, implantada aqui no bairro, nesse endereço? Alguns não respondem, os que respondem dizem uma igreja assim, assim, assim. Depois eles fazem um apanhado das informações e procuram saber o que a maioria quer. E baseado no que a maioria gosta, aí funda-se uma igreja com aquele perfil para atrair aquele tipo de público. Se não for atraído por Jesus, na verdade não está sendo atraído, está sendo traído. Nada na igreja pode nos atrair mais do que Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus é que exerce o magnetismo. Obrigado, querido. É que exerce esse poder de atração. Se você não veio para a igreja por causa de Jesus, o que ocorrer de ruim na igreja, você vai sair. Mas se você veio por causa de Jesus, você vai dar a volta por cima, você vai superar, você terá fincado raízes. E aqui, dentre tantas coisas lindas, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. Frequentemente a gente percebe o termo
a palavra. A igreja primitiva era a igreja do Espírito, mas também a igreja da palavra. As almas eram atraídas por causa da palavra. As almas eram fortalecidas por causa da palavra. As almas eram alimentadas pela palavra. A palavra oferece enraizamento, embasamento, estrutura, envergadura, musculatura, peso, tamanho e forma. E a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no legado escriturístico, doutrinário. Havia uma perseverança, eles não mudavam foco. Nada atraía aquele povo mais do que a palavra. Eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Eles tinham sede de aprenderem mais, de avançarem mais, de progredirem mais, de evoluírem mais. E eles não só perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão e no partir do pão e nas orações. A gente percebe hoje um êxodo, uma fuga dos cultos de oração. A oração é nada mais do que diálogo com Deus. Ore quando você tiver vontade. Ore sem vontade. Ore até ter vontade. Igreja poderosa, vitoriosa, tem olhos marejados, coração quebrantado e joelhos dobrados. Abandone a tua vida de oração e tudo mais entrará em declínio. Abandone o teu quarto de oração e a tua vida entrará em declínio. Estar pouco com Deus é fazer pouco de Deus. A igreja primitiva entendia isto, e então era uma igreja perseverante nas doutrinas dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e principalmente nas orações. A igreja primitiva buscava em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A igreja primitiva dependia mais do provedor do que da provisão. Não dependa mais da provisão do que do provedor, porque quem manda a provisão é o provedor, e o provedor manda a provisão através da tua oração. Antes de qualquer ação ou reação deve vir oração. Volte para a oração. Como está a tua vida de oração? Não existe crescimento qualitativo sem vida de oração. Igreja que cresce sem oração, na verdade ela não cresce, ela incha, ela engorda. A igreja verdadeiramente cresce quando ela persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que tipo de cristianismo você abraçou? Jesus visita Betânia na companhia dos seus discípulos. Ele adentra a casa de Marta e Maria.
Marta recebe Jesus e os discípulos, os cumprimenta, os saúda e pede para Jesus se ajeitar ali na sala. Uma vez Jesus estando na sala, na casa, ela vai para o interior da casa para cuidar dos seus afazeres domésticos. Atabalhoada, agitada, estressada, ansiosa, com muitas coisas, ela tenta se desdobrar e dar conta de todas as suas tarefas domésticas. Mas ela percebe que Maria não a auxilia. Cadê Maria? Diferente de Marta, quando Maria soube que Jesus estava na casa dela, ela diz: olha, isso não acontece sempre, isso é um privilégio muito grande, que honra receber Jesus. Eu faço as coisas que têm que ser feitas depois, agora eu vou me voltar inteiramente para Jesus. Eu não sei quando é que ele vai voltar. Ele vai visitar minha casa, então toda atenção será para ele. Essa era a prioridade de Maria, Jesus. A prioridade de Marta, o ativismo, o modus facendi, o modus operacional. A ênfase estava no fazer. A ênfase de Maria estava em ser uma discípula, em se sentar aos pés de Jesus e ouvir as suas palavras. Maria se senta aos pés. Este é o lugar mais alto, aos pés de Jesus. Está querendo um lugar alto? Está procurando ascensão? Está em busca de crescimento e elevação? O lugar mais alto são os pés de Jesus. Enquanto Maria está aos pés, Marta está dando conta das atividades domésticas, mas está contrariada. Minha irmã não se toca, está lá dando atenção para Jesus. Ela deveria deixá-lo. Eu fui lá, abri a porta, o recebi, o saudei e vim para cumprir as minhas obrigações. E por que Maria também não vem? Como Maria não vem, ela vai até Maria. Mas Maria está sentada aos pés de Jesus e diz: Jesus, em outras palavras, dê um puxão de orelha na minha irmã. Dê aí um saculejo, porque ela me deixa trabalhar sozinha. A Bíblia diz que Marta estava ansiosa com muitas coisas, agitada, de um lado para o outro. Quem fica aos pés de Jesus não sofre de ansiedade. Quem fica aos pés de Jesus, o coração se tranquiliza. Não existe estresse e nem agitamento ou agitação. Às vezes as nossas doenças se curam nos pés do Senhor Jesus. O cristianismo de Marta era um cristianismo operacional. O cristianismo de Maria era um cristianismo relacional. A gente precisa trabalhar, a grande maioria aqui precisa. A gente tem responsabilidades, deveres a serem cumpridos, agenda, obrigações, todos nós sabemos disso. Mas nós devemos dar prioridade ao que é prioridade. Em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. À medida do momento que a gente tratar Jesus como prioridade, não deixa Jesus sozinho na tua sala. Se ele veio, vai a ele, senta-se aos pés dele, ouça o que ele tem para dizer.
Desfrute da sua presença e da sua comunhão. Se Deus é o teu copiloto, então está na hora de você mudar de lugar. Quem dá o segundo lugar é Jesus, não lhe dá lugar algum. Traga Jesus por meio da vida de oração para junto de você. Como ter um coração de Maria neste mundo de Marta? Com quem você se parece mais? Não estou dizendo que você não deva trabalhar, que você não deva ser responsável, mas coloque Jesus em primeiro lugar. Será que o ritmo que você está fazendo a obra de Deus não está destruindo a obra de Deus na tua vida? Falamos há pouco da experiência de Pedro como grande pescador. Atirou a rede de um lado para o outro a noite toda e disse: e nada apanhamos, havendo trabalhado toda a noite. Às vezes você sua muito, cansa-se muito e você não pesca nada, porque quem promove o milagre, quem dá a produção é Deus, por meio da sua relação com Ele. Quando Jesus chega, Pedro estava lavando as redes, desanimado, frustrado. Suas perspectivas ou expectativas tinham sido frustradas. Não é a nossa capacidade, não é a nossa experiência, não é o nosso tempo de serviço, é a nossa dependência de Deus. Aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus, e a oração revela essa dependência. Os autossuficientes não oram, ou oram muito pouco, porque no fundo acreditam: eu tenho experiência, eu tenho competência, eu tenho tempo de casa, eu tenho tempo de serviço. Se Jesus não puser a mão, nada acontece. A gente passa a noite toda no mar, a noite vai embora e o dia amanhece, e a gente só terá na rede algas marinhas, sujidades do mar, lixos e detritos. Mas quando a gente depende de Jesus, quando a gente obedece a ordem de Jesus, faz o mar alto, lançai a rede, e como Pedro a gente diz: porque tu mandas, porque tu falas, eu lançarei a rede. Aí, meus irmãos, os peixes vêm, as borboletas aparecem. Quando a gente depende de Deus, quando a gente tem vida de oração, quando a gente obedece a palavra de Deus, as nossas redes ficam abarrotadas, os nossos barcos ficam abarrotados. Quando a gente cuida bem do jardim, a gente não precisa ficar correndo atrás das borboletas. O jardim chamado Igreja Primitiva estava sendo bem cuidado, com muita oração, com comunhão. Gente que colocava o amor acima das diferenças. Gente com altruísmo. Gente com bondade no coração. Gente solidária. Gente que não tinha apego. A igreja primitiva defendia a teologia OLX: desapegue, desapegue, desapegue. A igreja do século 21 é da teologia da prosperidade, do apego ao materialismo. A ênfase está no ter, está na posse, na aquisição dos bens. A igreja primitiva era despojada, despretensiosa, era uma igreja altruísta. É uma igreja liberal, era uma igreja benigna, bondosa, era uma igreja caridosa.
Em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios, maravilhas se faziam pelos apóstolos. O temor atrai o sobrenatural. Onde há temor, onde o povo teme, treme. E quando eu assumi esse púlpito, eu assumi este púlpito em temor e tremor. Temor é reverência, temor é respeito. Em toda a alma havia temor, e muitos sinais se faziam pelos apóstolos, muitas curas, muitos milagres, muitas portas sendo abertas, porque havia temor no coração. O temor atrai o sobrenatural e propicia crescimento à igreja. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum: equanimidade, solidariedade. Não havia egoísmo. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um era necessário. Só se sentiam bem quando viam seus irmãos bem. Fazer o bem faz bem. Ser bom é um bom negócio. Se precisar de mim, olha a filosofia da igreja primitiva: nem precise me chamar, me chame sem pensar. Se precisar de mim, nem pense em me chamar, me chame sem pensar, eu vou estar disponível. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Eu já estive lá na quarta, já estive no domingo, não vou na quarta. Se você pode, porque tem gente que quer e não pode. Gente que estuda, gente que trabalha, gente que tem compromisso. Mas se você tem tempo, não fique em casa. Venha para a igreja. Invista na sua comunhão vertical e na sua comunhão horizontal. Não faça como alguns que são mencionados na epístola aos Hebreus, que abandonavam a sua congregação. Era o costume de alguns. Em podendo, venha. Em podendo, esteja na casa de Deus. É prazeroso ter comunhão com Ele, com os nossos irmãos. Diz aqui o texto, meus queridos irmãos, eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e repartindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Diga comigo: alegria. Era a marca da igreja primitiva. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quem quer participar de uma igreja onde não existe a alegria, onde a tristeza é percebida na fala, no gesto, no semblante? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. A Bíblia diz: servir o Senhor com alegria. A gente deve pregar com alegria, evangelizar com alegria, reger com alegria, dirigir o culto com alegria, varrer o templo com alegria, lustrar os móveis, limpar os bancos, as cadeiras, as poltronas com alegria, servir o Senhor com alegria. Atos 20 e 24. E
nada tenho a minha vida por preciosa, disse Paulo, contanto que se cumpra com a alegria a carreira que me foi proposta. Não basta fazer a obra, tem que fazer com alegria. Não basta terminar a carreira, tem que terminar a carreira com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não é deixar para se alegrar aqui, é já sair de casa dizendo: eu não vejo a hora de congregar, eu não vejo a hora de estar lá, eu não vejo a hora de Deus se manifestar naquele lugar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Um teólogo jesuíta francês chamado Pierre Teilhard de Chardin, ele diz que a alegria é a maior evidência da presença de Deus. Havia alegria naqueles irmãos. Quando o mundo, a sociedade, os vizinhos perceberem que esta alegria flui nesse lugar, que esta alegria está nas nossas casas, que esta alegria faz parte do nosso casamento, que esta alegria faz parte do nosso dia a dia, que esta alegria está no nosso coração. O mundo é um mundo depressivo, o mundo está triste, o mundo quer conhecer essa alegria. Alegria é uma das características do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo ou regozijo, gozo ou alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Se não há alegria na tua vida cristã, então existe algum vazamento no seu cristianismo. Uma igreja alegre atrai a sociedade, uma igreja alegre atrai o público, uma igreja alegre atrai as pessoas, uma igreja alegre atrai as borboletas. Cante com alegria, faça a obra de Deus com alegria, adicione alegria à tua vida. Há um ditado chinês que diz: quem não sabe sorrir não pode abrir uma loja. Um ditado chinês que diz: quem não sabe sorrir não pode abrir uma loja. Imagina um milionário empreendedor diz assim: eu vou abrir uma loja. Escolhe um dos endereços mais caros de São Paulo ou aqui de Cosmópolis. Em São Paulo, a exemplo, Avenida Paulista. Compra um prédio ou um apartamento, uma loja térrea, de frente para a avenida. Coloca granito Carrara, blindex, ar condicionado, os móveis os mais sofisticados, tecnologia de ponta, e na contratação ele põe seguranças, introdutores, recepcionistas que não sabem sorrir, atendentes que não sabem atender, gente com cara de carranca, gente que quando foi batizada em águas, o tanque não tinha água, tinha supra-sumo de limão galego, ácido, amargo e azedo. Já saiu das águas fazendo cara feia. Vai atrair quem?
Boas maneiras, bons modos, um sorriso. O sorriso encurta a distância entre as pessoas. O sorriso é a parte mais encantadora de uma mulher. Às vezes, madames poderosas se submetem a cirurgias plásticas, a correções, tira aqui, põe ali, estica aqui, mas são incapazes de sorrir. Para ficar linda não precisa de cirurgia plástica, basta sorrir. Nada contra a cirurgia plástica. Se eu pudesse até faria para não ficar com a cara do Tim Maia. Eu nunca vi um pastor mais parecido com o Tim Maia do que eu. Mas não tem como me livrar dessa cara. E não é só a cara, o peso também. Coisa linda, vocês sorriram. Glória a Deus. Se quem não sabe sorrir não pode abrir uma loja, quem não sabe sorrir não pode abrir uma igreja. Oh, meus irmãos, a Bíblia diz que o povo caía na graça da igreja. Qual é a tradução? A minha diz caindo na graça de todo o povo. Qual é a tradução aqui no púlpito, aí na nave da igreja, que diz caindo na simpatia de todo o povo? É Deus, é. Alguém que tem essa tradução? Caindo na simpatia? Faça assim, por favor. Caindo na simpatia. Amém. Caindo na simpatia. A igreja primitiva era uma igreja simpática. Era uma igreja agradável. Cordata, alegre, feliz. O povo caía na simpatia. O povo diz: já foi lá? Não, tu tem que ir. Mas que simpatia. Já começa na porta. A recepcionista, o introdutor, o porteiro, o pastor, os obreiros, as irmãs. Eles são convidativos, eles têm um magnetismo, eles têm uma forma encantadora de abordar. Volte sempre. Chega um visitante, eles percebem que nunca esteve ali antes, convida para sentar do lado. Se está sem Bíblia, empresta a Bíblia. Se está com dificuldade de achar o texto, procura o texto e auxilia o visitante, o membro, o novo convertido, o recém-chegado. Essa é a tua graça aí, Deus. A simpatia está no uso de eufemismos. Eufemismo é um termo que significa dizer algo ou fazer alguma abordagem de uma forma que não ofenda, de uma forma agradável, simpática e cordata. Suponhamos, eu tenho um filho especial de 18 anos que tem idade mental de 8 por conta da craniosinostose e de uma síndrome chamada síndrome de Carpenter. Há 30 anos no Brasil se referiam às pessoas com deficiência mental como mongoloides, débeis mentais, eram os termos. Aí o eufemismo para débil mental qual é? Portador de necessidades especial. Portador de necessidades especiais. Pensa aí, o pai de um filho especial, vendo as pessoas se referirem ao meu filho como mongoloide débil mental. Hoje não. Substituir esses termos agressivos em portador de necessidades especiais. Fica bom para o meu filho, fica bom para mim. A simpatia está na maneira da gente falar com as pessoas. Tem gente que não fala, grita. Glória a Deus. Aquele
aquele velho, que aquele velho, aquele idoso, isso é eufemismo. Eufemismo de velho é idoso. Velho fica agressivo, idoso fica mais brando. Salomão escreveu em Provérbios 15, versículo 1: a palavra áspera suscita ira, a palavra branda afugenta o furor. Aquele careca, pelo amor de Deus, aquele irmão calvo, não melhorou ou não melhorou? Mas que irmão guloso, guloso o que? Bom de garfo. Ah, você mora onde? Na favela? Não usa o termo favela. Ah, conheço onde você mora, aquela comunidade. Não ficou melhor? Não ficou melhor? Leproso, que leproso o quê? Portador de mal de Hansen. Porque quem cunhou o termo hanseníase é o termo médico, técnico para lepra. Então tem forma mais agradável, o diálogo permeado de respeito. Saiba se dirigir, saiba falar. Você, peraí, nós estamos na vala comum. Pecador não julga pecador. Um camelo não zomba da corcunda do outro camelo. Todo mundo precisa do sangue de Jesus para entrar no céu. Ninguém é melhor do que ninguém. Ô meu irmão, rapaz, esses dois links em cima aí que eu mandei pro senhor no tá sabendo que o irmão é catador de lixo? eram as fotos. É, o irmão é lixeiro. Não, pelo amor de Deus, coletor de material reciclável. Melhorou ou não melhorou? O senhor baixar tudo isso aí, vence hoje. Procura ser gentil, cordato, simpático com a tua esposa, com teu marido. Ô pai, melhora a forma de você se dirigir aos teus filhos. Ô mãe, procure as melhores palavras para se dirigir à sua filha. Ô meu irmão porteiro, introdutor, introdutora, recepcionista, obreiro, obreira, lá na empresa, na igreja, em casa, na rua, o relacionamento com os vizinhos. Se você for cordato, simpático, agradável, eles vão gostar de você, vão cair na sua. E quando você convidá-los para a igreja, eles dizem: eu gostei dele, por consideração dele, por eu ter gostado dela, eu vou atender a esse convite. Para ganhar para Jesus, a gente tem que ganhar para a gente primeiro. Ganhe o teu vizinho para você ganhar o teu vizinho para Jesus. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego. Ele viveu entre os anos 571 e 500 anos antes de Cristo. E ele deixou em forma de legado um pequeno curso de relações humanas, ou um curso rápido de relações humanas. Pitágoras fala qual é a palavra menos importante. Sabe o que ele diz? A palavra menos importante é eu. Esta é a palavra menos importante. Conhece gente que diz assim: porque eu fiz, eu tenho, eu posso, eu mando, eu faço. Eu é insuportável. Isso conota arrogância. Isso distancia as pessoas. Quem quer ficar perto de pessoa arrogante, cheia de eu? A palavra menos importante, a primeira palavra menos importante
é a palavra eu. E a palavra mais importante, nós. A humildade faz com que a gente evite o uso frequente do pronome possessivo na primeira pessoa, eu. A gente troca para nós. Até porque, irmãos, ninguém triunfa sozinho. Provérbio 18:1, busque os seus próprios interesses, aqueles que se separam, estes insurgem-se contra a verdadeira sabedoria. Salomão diz, é melhor serem dois do que um, é sempre nós, não é eu, somos nós. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho, porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro, mas um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A igreja é um corpo. A igreja faz apologia ao espírito de equipe, ao colegiado, à unidade, à união, nós e não eu. É tanto eu que não prega nem o evangelho, prega o evangelho. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra, tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo, menos, não é eu, não sou eu, somos nós. A palavra menos importante eu, a palavra mais importante nós. As duas palavras mais importantes, muito obrigado. Você é agradecido? Ou você se ofende de ter que agradecer? Não quer admitir que precisou de alguém? Muito obrigado. São palavrinhas mágicas, se usadas com frequência, melhora o nosso relacionamento. É um curso rápido de relações humanas, ensinado por Pitágoras, filósofo matemático grego, que viveu entre os anos 571 a 500 anos antes de Cristo. A palavra menos importante eu, a palavra mais importante nós. As duas palavras mais importantes, muito obrigado. As 3 palavras mais importantes, está tudo perdoado. Porque tem gente que não perdoa não. Nutre ódio, mágoa, rancor, raiva, ressentimento. A palavra foi dita 15 anos atrás, o entreveiro aconteceu há 8, mas ainda hoje tem essa porta, tem aquela, terminando o culto, mesmo depois da Santa Ceia. Se ela passar por lá, eu passo por cá. Se passar por lá, eu passo por lá. A terceira palavra mais importante, está tudo perdoado. Perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é permitir que a pessoa que te ofendeu renasça na história da sua vida. Perdoar não é se esquecer, isso tem outro nome, é amnésia. Perdoar é se lembrar da ofensa e do ofensor e não sentir mais dor. Está perdoado. Meu coração está sarado. Assim como Cristo me perdoou, eu também perdoei. As 4 palavras mais importantes. Qual é a sua opinião? Qual é sua opinião? Sem absolutismo. Na multidão de conselheiros a sabedoria. Um homem pode saber mais do que muito, mas não sabe tanto quanto todos. Ninguém é tão leigo que não possa ensinar, e ninguém é tão sábio que não precise aprender. Então qual é a sua opinião? Convide a mulher para participar das escolhas, das decisões. Valorize o espírito de equipe, o colegiado. Respeite o outro, o integrante. Qual é a sua opinião? Mesmo que eu te convença que a sua opinião não é tão boa quanto a que eu detenho, mas eu vou te ouvir, eu vou te escutar, eu vou respeitar a tua forma de pensar. Qual é a sua opinião? As 5 palavras mais importantes.
você fez um excelente trabalho. Eu aprendi que nas Assembleias de Deus não pode elogiar, porque se elogiar estraga. Não elogia não, finge que não viu, que não reparou. Não elogia não, que vai ficar soberbo, vai estragar. Criticar pode, elogiar não. Elogie sim, continue assim, meu irmão. Está sendo um exemplo e fonte de inspiração. Vai nessa tua força, minha irmã. Deus é contigo. Deus não vai se esquecer do vosso trabalho. Grande será o teu galardão. Continue fazendo com amor, com humildade. Continue fazendo o que você vem fazendo com excelência, para a glória de Deus. Como diz a Bíblia: quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. As 6 palavras mais importantes, eu quero tentar entender você melhor. A primeira lei da vida, segundo Voltaire, um sábio francês, um filósofo francês, diz que a tolerância é a primeira lei da vida, já que todos nós temos erros e defeitos. Eu vou tentar entender você melhor. Abre espaço para tolerância. Seja paciente. Seja cordato. Imagina vocês uma igreja onde tem respeito, onde as pessoas não se colocam acima das outras, onde há simpatia, onde há amor, onde eles têm sede da palavra, onde eles vivem comunhão, onde tem oração. Irmãos, as borboletas virão. O crescimento e a manutenção do crescimento é uma questão de consequência. A igreja primitiva era uma igreja simpática, mas tem igreja que é antipática. Tem igreja que é apática, fria, glacial, gelada, sem ação, sem atitude, sem ânimo, apatia, igreja apática. E existem igrejas, irmãos, que são psicopáticas. As pessoas até sorriem, mas elas ocultam uma maldade extremada no coração. Dão tapinhas no ombro e abraçam, mas só para poder saber onde é o melhor lugar para enterrar a faca. Traição, os pensamentos os mais atraiçoeirados, mas não é nada que a gente veja aqui na cidade Cosmópolis, especialmente nesta igreja. Que a simpatia seja reinante, que a graça seja reinante, que a alegria se espalhe entre vocês, e que a sociedade deste município, desta cidade, possa ser atraída por essa alegria, por esta comunhão, por essa efervescência, por esse fervor, e que através da vida de oração e do temor a Deus, o sobrenatural possa fazer parte do dia a dia desta igreja, e por conta da manifestação do poder de Deus neste lugar, vidas possam vir fazer parte da Assembleia de Deus de Cosmópolis. Que Deus a todos vocês abençoe. Amém. E eu vim aqui também trazer um presente ao meu pastor, Alcides Balarim. Este é o livro mais novo da minha safra. Eu tenho 14 livros escritos, e esse é o mais novo, que mais demorou para eu escrevê-lo. Normalmente eu produzo uma obra com 2 anos. Em 2 anos, essa aqui me levou 9 anos. Como ser um líder poderoso sem ter sede de poder? A síndrome de Diótrefes, diagnóstico, tratamento e cura à luz da Bíblia. Na página 136,
eu falo aqui sobre o que eu disse em relação a Pitágoras, em relação ao seu curso relâmpago de relações humanas. A síndrome de Diótrefes, diagnóstico, tratamento e cura. E esse livro aqui, que ganhou um prêmio internacional Areté, só merece o doce quem provou o amargo. E se a vida for uma barra, que seja de chocolate, mas que pegue leve os irmãos, para não ficar como eu, tá, irmãos? Esse livro é de superação, é um livro de resiliência, é um livro para quem está passando por um vale de dor. Serve para muita gente que está com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, ou que vive numa angústia, no olho do furacão, numa crise muito grande. Vai te ajudar muito. Esse livro custa R$ 49,90, eu trago por R$ 35. Este custa 25 e a gente vai fazer por 25 mesmo. Mas se alguém aqui puder comprar os dois, a gente pode fazer os dois por R$50. É um livro para líderes, pastores, obreiros, obreiras, para líderes de departamento e para quem não é líder, mas se sente vocacionado, tem chamado para liderança. E esse aqui é para o público em geral. Não vim vender livros, não sou vendedor de livros, mas vou ficar muito feliz se você investir em você, porque em estar te ajudando, também estará me ajudando. Esse livro é seu, meu pastor, e da sua esposa esse aqui. Graças a Deus. Eu creio que Deus tem falado com alguém nesta noite aqui. Melhor dizendo, Deus tem falado com todos nesta noite. Então guarde essas palavras, siga, pratique e seja cada vez mais abençoado. Irmão Levi, canta um corinho enquanto os diáconos preparam a mesa aqui para a Santa Ceia. Você fica em espírito de oração e Deus está fazendo milagres aqui nesta noite. Que este milagre aconteça na sua vida também nesta noite, em nome de Jesus. É só você crer. Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus também disse: